5 meses. Esse foi o tempo que eu levei para ser aprovado num dos maiores concursos federais da história do Brasil, sem nunca ter pisado numa escola particular na minha vida ou nunca ter feito um cursinho preparatório. Como eu fiz isso? É isso que eu quero te ensinar aqui. Meu nome é Valber, sou fundador da Jornada da Aprovação. Foi aprovado em quinto lugar no concurso do INSS, com mais de 1 milhão de inscritos naquele concurso, e eu quero aqui te ensinar o caminho das pedras. Então, você que quer ser aprovado em um concurso público em 2024, precisa ficar nesse vídeo até o final, que eu vou te ensinar todas as técnicas que eu utilizei para ser aprovado nesse concurso, estudando apenas 5 meses. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, já curte, compartilha esse vídeo com quem está precisando para ser aprovado no concurso público ainda em 2024 e vamos ao que interessa. Em 2015, eu era sargento já de carreira, já tinha passado no primeiro concurso, na verdade já tinha passado em 2 concursos federais e era sargento do Exército de carreira, quando eu defini que já era hora de encerrar aquele ciclo e ir para o próximo. E nós estávamos ali em meados de novembro, mais ou menos, e um colega meu me falou que estava para sair o concurso do INSS, já estava certo e tal, tal, tal. Então o que é que eu decidi? Cara, então eu vou focar nesse concurso. Era mais ou menos novembro. Eu não tinha material, não tinha nada. E esse colega meu tinha algumas videoaulas de um professor que, inclusive, as videoaulas eram de tipo 2, 3 anos atrás. Mas eu não tinha muita experiência ainda com esse concurso, achei que o material era atualizado, comecei a estudar com esse material desatualizado. E para quem não sabe, o direito previdenciário passou por profundas mudanças em 2015 e aí tinha que ser um material atualizado. E eu não tinha. Então, a primeira dica que eu te dou é materiais atualizados. Você precisa ter um material atualizado, minimamente atualizado. Não precisa ser o melhor curso da face da Terra, nem precisa ser a melhor videoaula. Você pode ver, inclusive, fazer como eu fiz, ver videoaulas no YouTube, mas videoaulas mais atualizadas possível, tá? Eu vou já te falar como é que eu fiz para que eu não precisasse, então, comprar um curso preparatório. E aí eu percebi que essas videoaulas estavam desatualizadas, eu via vídeos no YouTube e eu percebia que tinha algumas incongruências. Quando eu comecei a resolver questões, eu vi que tinha alguns gabaritos que não batiam com a aula, e aí eu procurei um material atualizado. Esse colega meu tinha alguns PDFs ali que ele tinha já, esse PDF já era mais atualizado, e eu peguei também com ele esse material. Mas eram só PDFs. As videoaulas eu usava do YouTube. Mas aí é onde vem as técnicas. Perceba, eu comecei a estudar de forma desatualizada. Depois de mais ou menos um mês, eu continuava estudando de forma desatualizada e com material mínimo ali, até que saiu o edital em dezembro e a prova era em maio. Ou seja, eu praticamente não tinha estudado nada ainda que realmente fosse cair na prova. Então, eu tinha menos de 5 meses até essa prova e eu precisava utilizar de técnicas e ferramentas para acelerar o processo. Então, é isso que eu quero te ensinar aqui. Primeira coisa que eu fiz foi análise dos editais anteriores. Eu peguei os últimos 2, 3 editais anteriores, analisei o padrão, principalmente da parte específica da prova, que era mais pesada, né? Sempre caiu ali, em média 70 questões de direito previdenciário naquela prova, e eu tinha que estar com o previdenciário onde? Na veia. Então eu peguei os últimos editais, analisei os assuntos dentro do direito previdenciário que sempre caíam, né, sempre estavam nos editais e fiz um plano com eles. Então eu coloquei aquilo num documentozinho no Word, só para eu ter noção dos principais assuntos. Fiz isso com cada matéria também depois. Então a primeira coisa é análise de editais anteriores para descobrir o padrão de cobrança nos editais. Primeira dica que eu te dou. Segunda dica é escalonar esses assuntos de acordo com a prioridade dentro de cada matéria. Como é que eu sei disso, Valber? Olhando as provas anteriores. Eu peguei as últimas 4 provas anteriores e analisei dentro de cada matéria aquilo que vinha sendo cobrado. Assim, eu consegui delimitar, dentro de todo aquele rol de assuntos que estavam naquele edital, quais são de fato os assuntos prioritários que vêm sendo cobrados insistentemente nas últimas provas. Com isso, eu eliminei aí mais de 30, 40% do edital inicialmente e foquei somente nesses 70, 60% do edital que foram cobrados nos últimos 3, 4 concursos. Então, isso me agilizou bastante. Quando bateu ali fevereiro para março, eu já tinha visto praticamente tudo desses assuntos prioritários, e aí eu consegui ir inserindo aos poucos os assuntos menos prioritários. Então, segunda dica é balanceamento de prioridades. Analise as provas anteriores para ver o que de fato vem sendo cobrado, pegue aqueles assuntos que normalmente são cobrados ou que foram cobrados nos últimos concursos e coloque prioritariamente no seu plano. A terceira dica que eu te dou é a seguinte: para que você consiga, de fato, estudar para um concurso que vai acontecer daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, com pouco tempo, você precisa de quê? Você precisa de alta performance. E o que é que diz se você tem alta performance ou não para um concurso público? A sua capacidade de resolução de questões. A sua prova é prática, ponto final.
Então você precisa ver a teoria? Precisa, mas você precisa ir rapidamente para a prática. Então o que é que eu fiz? Eu fiz um cronograma de resolução de questões dos assuntos. Então eu resolvia muitas questões, um volume muito alto de questões todos os dias, sempre que eu podia. Levava essas listas no meu celular, às vezes dobradas, às vezes fazia uma lista em PDF, botava na minha mochila. Quando eu ia para o quartel e tinha qualquer intervalo ali, eu ia lá e dava uma lida, respondia algumas questões. Então todo o intervalo que eu tinha do meu dia, eu resolvia questões. Eu vivia disso, tá? Terceira dica, resolva um grande volume de questões. A quarta dica que eu te dou é: faça um cronograma de revisões espaçadas. O que é isso, Valber? Pelo amor de Deus. Você vai espaçar as suas revisões. Não adianta nada você fazer uma revisão quinzenal e aí pegar tudo que você viu nos 15 dias, fazer uma revisão e vida que segue. Isso não funciona. Por quê, Valber? Porque, segundo Hermann Ebbinghaus, a curva do esquecimento, quando você bate ali 7 dias, a sua retenção daquele conteúdo, após ter visto aquele conteúdo, 7 dias depois, você já tem menos de 80% daquele conteúdo na cabeça. Então, se você deixar para revisar apenas com 15 dias, você vai revisar um conteúdo que já praticamente nem existe mais na sua cabeça. Então, provavelmente, na revisão, você vai ter muita dificuldade, até na revisão. Então, qual é o conselho que eu te dou? Não passe mais de 7 dias após ver o conteúdo sem revisar. Então, eu fiz um cronograma em que eu botei as minhas revisões para 7 dias, 30 dias, 60 e 90. Então, minimamente, eu ia ver aquele mesmo conteúdo 4 vezes em 90 dias. Tá? Eu fiz isso com cada assunto, dentro de cada matéria, e eu vou já te explicar como você pode fazer isso na prática, tá bom? Eu sei que parece não ser tão simples, a coisa toda é muito simples de fazer, e eu vou já falar com você. Então, quarta coisa é: faça revisões espaçadas no tempo. Não faça uma revisaço mensal. Um dia do mês que você revisa. Não faça isso. Um dia a cada 15 dias que você faz isso. Não faça isso. Espace as suas revisões de forma inteligente para que você não entre na curva do esquecimento. Isso é muito importante. Uma quinta orientação que eu te dou aqui é a seguinte: você precisa fazer exercícios, como eu já falei, mas exercícios comentados. Por quê, Valber, que eu preciso disso? Porque isso já serve também como revisão. Quando você resolve uma questão e fica meio na dúvida, leia sempre os comentários. Mas eu acertei a questão, eu preciso ver o comentário? Precisa. Se você não vê o comentário, corre o risco de você ter acertado uma questão na sorte, não sabe que acertou na sorte. Às vezes a resposta é aquela que você acertou, mas não era pelo motivo que você achava. E quando chegar na hora da prova, as bancas sabem disso, tá? Elas sabem onde que está a pegadinha, ela troca uma palavra e você já erra a questão na prova. Então, vejam os comentários das questões, mesmo aquelas questões que vocês acertaram, mas que você acertou meio que na dúvida, ou acertou na sorte, dê uma olhadinha no comentário para ver se você de fato acertou pelo motivo correto. Isso é muito importante para que você não erre uma questão besta na sua prova. E a última dica que eu vou te dar aqui, não menos importante, é: faça simulados. Muita gente comete esse erro muito comum. Não faz simulados. E quando faz, faz 1, 2. Não faça isso. Você precisa treinar o seu tempo de resolução de prova, não apenas o tempo de resolução de questões. Então, você precisa treinar, fazer provas. Faça pelo menos 8 simulados no último mês, antes da prova, nos últimos 2 meses. Você precisa fazer, no mínimo, 8 simulados. Foi isso que eu fiz. E na prova, eu errei apenas 2 questões de 120. Então, resultado muito acima dos simulados. Isso é comum, isso acontece. Não se preocupe com isso. Essas são as principais ferramentas, principais técnicas que vão te levar à aprovação no concurso, mas eu fiquei te devendo alguma coisa. Como organizar tudo isso? Como ter um ciclo de revisões espaçadas, um ciclo de exercícios espaçados? Como é que eu faço para organizar os assuntos com ordem de prioridade, dar mais carga horária para aquilo que mais cai, menos para aquilo que menos cai? Por exemplo, no concurso do INSS, você precisa destinar pelo menos 50% do teu tempo de estudo para direito previdenciário, porque ele representa mais da metade da prova. Simples assim. Mas dentro do direito previdenciário, nós temos sim assuntos prioritários que vão cair mais de uma questão na tua prova. Então, pensando nisso, eu quero aqui te apresentar a minha plataforma de estudos, em que você vai ter todo o seu plano personalizado para você. Ou seja, quantas horas por dia você tem para estudar, quais dias da semana você pode estudar. Tudo isso é levado em consideração na hora de montar o seu plano. Essa plataforma vai te gerar o quê? Relatórios individuais de desempenho. Assim você vai saber exatamente quais assuntos você vem mal, quais assuntos você vem bem, para que você melhore a sua performance naquele assunto. Nós vamos saber também exatamente em que ponto do edital você está. Você já progrediu quanto? 30%, 40% do edital? Em cada matéria, quanto nós precisamos ainda progredir? Quantos por cento você já progrediu? Já finalizou uma matéria? Então agora vamos iniciar apenas o ciclo de revisão e exercício naquela matéria. Os ciclos de revisões e
exercícios já vão todos programados, você não tem que se preocupar com isso. Então você nunca vai entrar na curva do esquecimento. Por quê? Porque a plataforma não vai deixar. Esse plano já vai estruturado para que você veja e reveja várias vezes o mesmo assunto até o dia da sua prova. Além disso, você terá acesso a links de questões, ou seja, você vai clicar no link da plataforma e ela vai te direcionar para o seu site de questões ou para as próprias questões da plataforma. Assim você não precisa perder tempo procurando as questões daquele assunto. Isso já vai programado para você. Então, se você quiser saber mais informações, me siga no Instagram, @valber.will, me chama no direct, manda uma mensagem ou clica no link que está na descrição do vídeo e já fala com a gente para a gente poder personalizar o plano para você, seja para o INSS, seja para as carreiras policiais, para qualquer área que você queira. A gente vai aplicar as mesmas ferramentas e técnicas que eu utilizei para ser aprovado em 5º lugar nos maiores concursos do país e eu tenho certeza que você terá o mesmo resultado. Tamo junto até passar, um forte abraço, até a próxima.